Queridos irmãos, nesse momento em que todos estão preocupados com o que tem acontecido no nosso país e no mundo, nada melhor do que meditarmos na Palavra de Deus. Eu gostaria que onde você estiver, você abra aí a sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 6, que nos diz o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão grandiosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e na cinza. Diante desse momento em que vivemos, nada melhor do que falarmos com Deus. E foi isso que aconteceu com Jó aqui, nesse texto, quando ele estava passando por uma situação bastante difícil, e ele então, sem entender direito, porque a sua mente, assim como a nossa, o seu entendimento, assim como o nosso, também era limitado, ele então começou a conversar com Deus, a dialogar com Deus, para ver se ele entendia pelo menos parte do que estava acontecendo. E é o que eu te convido a fazer nesse momento. Você pode conversar com Deus quando as coisas que estiverem acontecendo não forem completamente entendidas por você e por mim. Eu quero lhes fazer algumas afirmações. Em sã consciência, ninguém escolhe passar por lutas, mas elas são inevitáveis e fazem parte da vida. Muitas vezes, as lutas transformam-se na escola de Deus para os seus filhos. Elas, as lutas, têm muito a nos ensinar e podem ter tesouros escondidos que não encontraríamos em nenhum outro lugar. Então, lhes faço duas perguntas. É possível aprender com a dor? Lhes afirmo que sim. Que lição Jó nos ensina diante de uma situação difícil como a que ele viveu e como a que estamos vivendo? Primeiro eu gostaria de dizer para você o seguinte: não há luta que Deus não possa reverter. E quero que você recorde comigo Jó 42, 1 e 2, somente a parte A. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Ou se você tem uma Bíblia de outra versão, Jó diz: sei que tudo podes. Creia, para Deus nada é impossível. Ele pode reverter qualquer situação, Ele pode mudar qualquer cenário. Ele é o Deus de milagres e que ainda opera maravilhas. Você crê nisso? A Bíblia, lá em Mateus 19, 26, diz assim: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E nós precisamos crer nisso. Jó não estava entendendo o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo em sua vida, e além da sua compreensão, mas ainda assim ele acreditou que Deus estava no controle de todas as coisas. Segundo destaque que eu faço para você nessa oportunidade é: nada pode impedir os planos de Deus. Quero destacar Jó 42, 2, que diz o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É claro, irmãos, que não é plano de Deus que a humanidade sofra, mas há situações que são inevitáveis. Deus quer sempre o melhor para a humanidade. As pessoas precisam se lembrar de que nem sempre as provações que nos afetam vêm de Deus ou do diabo. Às vezes, elas são resultado da negligência humana ou da manipulação humana naquilo que Deus faz. Não creio num Deus irado que se alegre em punir a humanidade. Vivemos em sociedade
Isso significa que o que o outro faz nos atinge direta ou indiretamente, para o bem ou para o mal. E o que fazemos também atinge o outro da mesma forma. Precisamos adotar a seguinte postura: nem pânico e nem indiferença. Não precisamos ficar em pânico porque Deus cuida de nós e nada acontece sem a permissão dele, como nos disse Jó. Também não podemos ser negligentes mediante a tantos avisos que têm sido dados pelas autoridades médicas, pelas autoridades políticas, pelas autoridades competentes, e devemos fazer a nossa parte, porque lembrem-se, vivemos em sociedade, vivemos interferindo e sofrendo interferência direta ou indireta da pessoa que vive ao nosso lado, das pessoas que se relacionam conosco. Mas eu gostaria de fazer uma outra ressalva. As provações permitidas por Deus sempre serão administradas por Ele e precisamos crer que Ele é Deus e tem sempre a última palavra sobre tudo. Deus está no controle. Outro destaque que eu gostaria de fazer com vocês é: desesperar-se ou agir de forma precipitada não alivia o sofrimento. Vou repetir para você: destaque: desesperar-se ou agir de forma precipitada não alivia o sofrimento. Também baseado em Jó, eu faço esta afirmativa. Jó 42:3 diz assim: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão grandiosas que eu não poderia saber. Queridos, o que está se passando no Brasil e no mundo são coisas que nós não entendemos, não nos esqueçamos. Nós somos apenas uma pequena gota nesse oceano do universo. Na verdade, Deus tem as suas maneiras de falar com a humanidade. Não creio que Deus tenha causado isso à humanidade, mas Deus usa as oportunidades para dizer aos seres humanos que eles, na verdade, não são o que pensam ser, que eles são mais vulneráveis do que se acham. Os irmãos sabem, já foi falado isso em outras oportunidades por mim mesmo. Quando o ser humano se acha o dono da situação, quando ele se acha inatingível, acima do bem e do mal, vem um micro-organismo, vem um vírus que é invisível a olho nu e mostra para ele que ele precisa reconhecer que é dependente de Deus e que há mistérios que ele não conhece. Jó reconheceu isso quando passou por aquela dificuldade que ele não entendia, embora a dificuldade dele fosse de outra natureza. Jó disse assim: é certo que falei de coisas que eu não entendia. Então, queridos irmãos, ainda que haja intranquilidade na sociedade, e isso é entendível, a gente entende porque há essa dificuldade, isso é inteligível, ainda que haja pânico na sociedade com a qual vivemos, vamos manter a nossa tranquilidade. Jó entendeu que naquele momento ele estava falando de coisas que ele não entendia, coisas tão grandiosas que ele não poderia saber. Nós só temos um pouco de informações do que tem acontecido, mas Deus, que vê todo o universo, que é onisciente, sabe exatamente por que isso aconteceu. Só nos basta então confiarmos nele. Jó então reconheceu a sua precipitação no falar. Ele estava tão angustiado que num dado momento ele percebeu que estava falando demais. Ele reconhece que falou coisas acerca das quais estavam muito além do seu conhecimento, coisas sobre as quais ele não conhecia a total realidade. Então, ele resolveu confiar no Senhor. Outro destaque que eu quero fazer para terminarmos: as lutas podem ser um instrumento de Deus para que nós o conheçamos mais. Jó estava passando por lutas, mesmo sendo um homem bom, um homem honesto, a quem Deus amava, mas ele disse assim: olha, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem.
quando o homem percebe a sua limitação, quando ele se dá conta de que é um ser dependente de outros fatores e principalmente da graça de Deus, ele acaba tendo que recorrer a Deus. Então, queridos, que essa seja uma hora, um momento para nós buscarmos a Deus, para nós conhecermos mais a Deus. E outra coisa, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Paulo fala que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e ele destaca isso lá em Romanos, capítulo 8. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí para acompanhar comigo, você pode fazer nesse momento. Diz assim, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, vamos aproveitar esse momento para sermos bênçãos de Deus na vida de quem está angustiada. Vamos aproveitar esse momento para crermos que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem as epidemias ou pandemias do passado e nem a atual. Não há coronavírus que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E tenhamos certeza disso, que vivamos na certeza de que Deus cuida de nós. Agindo Deus, quem impedirá? E eu vou repetir o que Jó disse no texto que nós já lemos. Ele disse o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não quero dizer que a pandemia seja plano de Deus, mas Deus permite que algumas coisas aconteçam para o homem perceber o quão dependente ele é de Deus e também da sociedade em que ele vive. Nunca se viu tanto altruísmo, nunca se viu tanto cuidado com o próximo como se está vendo agora. Que bom seria se ao acabar essa pandemia as pessoas continuassem com a mesma preocupação que elas estão tendo nesse momento com aqueles que convivem com elas. Que Deus nos abençoe, que sejamos crentes nesse momento de adversidade e que nesse momento também nós saibamos buscar no Senhor, saibamos amar as pessoas e respeitá-las como elas merecem ser respeitadas. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família. Que o Senhor guarde a sua casa.